é em Gênesis capítulo 6, no verso 9. Gênesis 6, 9, para achar Noé. Vamos lá. Pode pôr na tela, por favor. Aqui. Versículo 9. E essas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de Hamas. A palavra aqui é, no original, Hamas, que quer dizer violência. Então, nós vamos ver hoje uma paraxá escrita mais de 3.400 anos atrás, essa passagem de Noé, porém, atualíssima para os dias de hoje. E eu quero convidar vocês para fazer uma reflexão em conjunto. Já aviso que vai ser uma palavra muito forte, vai ser uma palavra muito dura, vai ser uma palavra de alerta, vai ser uma palavra para nós. Vivemos dias de Noé. Construa a sua arca enquanto pode. Então, vamos ver que arca é essa. Será que temos que fazer um barco como Noé fez, que foi o primeiro engenheiro naval que aparece na Bíblia, não é? Será que temos que construir uma arca? O que seria essa arca? O que seria o veículo hoje para estarmos salvos do dilúvio que vem? E eu começo com vocês dizendo o seguinte: nós estamos iniciando o livro de Bereshit, foi semana passada. Bereshit, no início. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. A segunda porção da Torá, que é hoje, ela fala do Besof. E sabe o que é Besof? O fim. Gente, desculpa aqui, mas é fantástico. Olha o que Hashem está fazendo. Semana passada, Bereshit. Ele vai mostrar a criação do homem, do universo, das estrelas, dos sóis, dos astros, das plantas, da bioquímica, de tudo que existe no mundo. Todos os elementos minerais, orgânicos e inorgânicos, a vida, não é? E já na segunda porção, hoje, que é Noé quer dizer Noé quer dizer descanso, ele fala do fim. Então, o que me leva a meditar? Meditar que no princípio versus no fim. E por incrível que pareça, Noé, o dilúvio, é o fim. Quer dizer, nem mal criou, já mostrou o fim. E eu verso para você Mateus 24, 37, que é atualíssimo, né? Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, a segunda porção da Torá, Besof, no fim, ela faz uma oposição ao início, mas já dando uma solução. O Filho do Homem, o reino do Senhor Yeshua. Amém? Muito bom. Bom, e aí eu posso citar para você Eclesiastes 7, 8, quer dizer, que diz que, vamos ler comigo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Gente, nós não temos esse costume de assim pensar, não é? A gente pensa só no futuro, no presente, no futuro, e quando não estamos presos ao passado. Mas, por incrível que pareça, melhor é o fim das coisas. Ah, Rabino, você está dizendo que o dilúvio é bom? É juízo, não é? O dilúvio é juízo. Nós vamos falar, o Rabino Mateus já falou hoje, juízo. Mas olha que interessante. Que estranha coisa. O mesmo juízo que Deus usa para começar algo novo, que é no fim, então vamos ter algo novo. Ele usa o fim, a destruição, no seu juízo, para ser glorificado. Pensa bem,
Se você olhar só para o juízo, é muito mal. Mas se você olhar o juízo como instrumento, como ferramenta dele ser glorificado e ser soberano, nós nos alegramos. Porque o que vem é fantástico. O reino de Deus implantado nessa terra é algo fantástico. É algo que eu creio na ressurreição dos mortos. Olha que interessante. Aqui a terra estava corrompida e cheio de Hamas, violência. Não é? Cheio de violência. E o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Acontece que essa corrupção não é só financeira, não. Corrupção aí na Bíblia significa corrupção moral. O homem se afasta de Deus, não é? Corrupção financeira, corrupção política. Está certo que nós estamos vendo no nosso governo corrupção política. Corrupção o que mais? Moral, política, financeira, familiar, corrupção familiar, que aí está dentro da moral, né? Pode dividir a moral em vários segmentos, mas corrupção jurídica das autoridades, não é? Então nós estamos vendo também a corrupção política, mas tudo isso começou com a corrupção moral, ou seja, a iniquidade, o afastamento da Torá, o afastamento da palavra de Hashem. E aí, eu quero dizer para você que não tem como a gente omitir o que nós estamos vivendo. Eu já afirmei isso e vou afirmar categoricamente, com base nessas profecias que eu estou vendo, que eu estou enxergando, que estamos no princípio das dores. Mas lembra, juízo sobre a terra, mas para glorificar a Deus. Eu preciso passar. A injustiça tem que pôr juízo nela. Gente, essa maldade tem que ver um fim. Essa maldade tem que ter um fim. Não é? Eu fico pensando, o homem não consegue ver os animais, a perfeição que Deus criou os animais. Mas você sabia que qualquer animal da escala biológica ou zoológica, um animal nunca sabe e nem saberá que 2 mais 2 são 4. Porque se ele souber, ele é semelhante a mim. Pensa bem, se um animal souber 2 mais 2 são 4, ele vai ser semelhante a mim. Deus colocou um elo, colocou, melhor, um abismo, uma distância entre aquele criado na semelhança, na imagem e semelhança dele. Isso é muito importante e nós não vamos falar disso. Mas nós vamos falar que ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso isso é acontecer, mas ainda não é o fim. Besoft, o fim. Gente, as nuvens já estão se formando. Com os olhos espirituais, que Hashem levante, abra os nossos olhos espirituais hoje, porque as nuvens pretas, que é chamado na meteorologia de cumulonimbus, ou cumulus limbo, não é? Essas nuvens pretas carregadas de íons positivo e negativo, que vai sair raios. E isso vai vir em tempestade, é o dilúvio. Na época de Noé foi água, mas agora Hashem fala nesse capítulo que não mais faria no futuro uma destruição com o dilúvio, com água, mas seria com fogo. E nossos olhos têm que estar abertos, porque essas coisas haverá. Nação contra nação, fome, terremotos em vários lugares. Na mesma hora que o Hamas ataca Israel, cruelmente, cortando o dedo das pessoas, furando os olhos e depois matava. Quer dizer, é incabível. É incabível você imaginar isso. Na mesma hora estava acontecendo, no mesmo dia, um grande terremoto no Afeganistão.
não é? Então, nós vamos dar uma olhada no mundo. O que nós estamos vendo? Além das enchentes, do cenário, da destruição ambiental, nós estamos vendo a Rússia, não é verdade? A Rússia em guerra com a Ucrânia, Israel com Hamas, e nós podemos ver, nesse exato momento, que qualquer guerra é guerra, mas se a guerra é com Israel, olhe diferente, porque Israel é relógio de Deus. Guerra no mundo nós estamos vendo nos últimos, que a gente tem história da Bíblia de 4, 6 mil anos, mas a hora que você vê Israel em guerra, abra os seus olhos, algo vai acontecer. E essa palavra não é para trazer pânico, é para trazer a sua arca. Precisamos de uma arca. Diga, precisamos de uma arca. Então, nós vamos ver que esse conflito, ele pode se alastrar, tá certo? Eu estou achando muito difícil, porque não sei se vocês conseguem me entender. Vamos pegar a Inquisição. A Inquisição, aquela crueldade de queimar pessoas vivas porque praticava algo judaico. Lembra vocês que 85% das vítimas da Inquisição eram judeus? A Inquisição se levantou contra o povo de Deus, levantou contra o próprio Deus. Quem? O clero. Mas não era o povo. O povo não tinha poder de matar, de condenar, de queimar. Era o clero, junto com as autoridades, que era o governo. Por isso eles dividiam o confisco dos bens, 50% para a igreja, 50% para o Estado. Qual é a diferença dessas guerras? Aí veio o Holocausto. Foi um cara, um sistema chamado nazista, chefiado por um Gog. Hoje eu vou explicar o que é Gog e Magog para você entender, porque você vai ter que entender o que é Gog e Magog. Gog significa, na versão rabínica, chefe, tá? Chefe, um homem, chefe, líder. E você vai ver que esse líder, pode chamar de anticristo, são vários tipos de anticristo, haverá um. Então, cuidado com a palavra Gog, que na versão rabínica significa chefe. E ele vai chefiar, conduzir Magog, que são as nações inimigas de Israel. A palavra Magog, no conceito rabínico, é nações inimigas de Israel. Isso que é Magog. Porque se você não tiver interpretação rabínica dessa Gog e Magog, você não vai entender Ezequiel 38 e 39, que nós podemos já estar vivendo, com Apocalipse 20, verso 7, que fala no final do milênio haverá Gog e Magog. Aí você fala, mas foi lá antes na tribulação, para Yeshua voltar, como é que Gog e Magog aparece de novo? Porque se você pegar a interpretação rabínica, é um chefe com as nações inimigas. E isso vai aparecer também após o milênio, não é o assunto dessa manhã. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que esse eixo do mal, comandado pelo Irã, Pérsia, antiga Pérsia, tá certo? Pelo Irã, comandado pela Coreia do Norte, comandado, somado esforços com a China e com a Rússia, que eles chamam aí de eixo contra Israel, contra o Ocidente. Você pode ver que todos eles são contra o Ocidente, contra os Estados Unidos e Europa e o resto dos países do mundo. Pode ser que nesse conflito algo vai ser muito difícil. Por quê? Eu estava dando o exemplo da Inquisição. Essas guerras que houveram foi de gente, foi de partido, foi de chefe, foi de Gog, de chefe, de homens. Agora, esta agora de Israel não é só a liderança do Hamas, é uma geração que foi nascida e formada com ódio. Agora, olha que interessante. Bom, nem é interessante, para não dizer outra palavra pesadíssima. Por quê? É uma crença, um dogma que nasce para matar. Então, o sujeito está vivo para matar. Então, as mamães que nascem neste dogma, elas criam seu filho para morrerem, para matarem judeus.
Vocês estão entendendo? Então, é uma geração. Então, como é que se faz um acordo? Dialogando, sentando, trocando ideias, fazendo negociação. Agora, quando não existe um Gog, existe só os Magogues, ou seja, só as nações, só o povo, foi formado uma geração do ódio. Então, essa você vai ter que lutar, não é contra só os líderes, você vai ter que lutar com um povo. Gente, isso é difícil demais. Não sei se vocês estão prestando atenção no que eu estou querendo dizer. Esta guerra com Israel está envolvendo uma geração treinada, formada para morrer. Enquanto eu quero, a nossa vida começa pela morte, eu tenho a vida eterna, a ressurreição, deles é o contrário. Eles nascem para gerar a morte. Não é? Gente, vocês estão entendendo que doutrinas? E outra coisa, essas crianças, jovens, senhores, idosos, que estão na guerra para matar, eles creem que o céu dele vem por esse ser Marte. Vocês estão entendendo como é que a coisa... Então, todo mundo pensa assim. Então, na cabeça deles, estão certos. Nós queremos ir para o céu, queremos estar lá com o paraíso, então temos que matar. Gente, vocês estão entendendo? Bom, eu não posso falar muito, mas é um Bessote, e isso vai gerar um fim. E se entrar aí, o eixo aí, outros países árabes contra o Ocidente, nós vamos ter um probleminha. E esse probleminha pode durar anos, e uma tremenda destruição. E nós sabemos, eu me lembro de uma biografia do Albert Einstein, que foi o grande cientista judeu do século passado, Einstein dizia: eu não sei como vai ser a terceira guerra mundial, mas a quarta eu sei, vai ser de pau e pedra. Alguém entendeu a frase? Quer dizer, ele falou, a terceira, ele que é um dos criadores da bomba atômica, ele entendeu bem. A terceira, eu não sei como é que vai acabar. Agora, a quarta, eu sei como é que vai começar, com pau e pedra. Quer dizer, vamos voltar à idade da pedra, porque tudo pode ser destruído. Agora, eu não queria ser... Bom, na verdade é um privilégio poder ler Ezequiel, poder ler Apocalipse, fazer a junção de fatos e de profecias, não é? Para interpretar que nós estamos vivendo dias maus. Aí eu vim cá para ouvir isso, eu achei que eu ia ouvir palavra de prosperidade, riqueza. Irmãos, eu tenho que ser honesto. Nós queremos, sim, o bem-estar, queremos a paz, a começar da nossa família, mas nós sabemos, se eclodir uma guerra, será a terceira. Então, quando a Rússia, anteontem, põe seus navios e aviões para policiar o Mediterrâneo por causa de um submarino americano que está lá, com mísseis poderosíssimos, mísseis de milhares e milhões de dólares, que tem a capacidade de bater no solo e aprofundar 60 metros. Gente, Einstein entendeu bem. Se isso for disparado, nós temos que estar preparados. Agora, podia cumprir o mandamento, o quinto mandamento, né? Não matarás. Eu fico pensando, se na Inquisição, aquele que pregava Jesus pregou o amor, Jesus pregou orar e abençoar o inimigo, não foi? Quer dizer, como é que uma religião que tinha Cristo, o crucifixo, ele colocava o crucifixo na vítima e queimava ela com o crucifixo? Quer dizer, aquele autor da cruz, que estava na cruz, que é o símbolo do perdão, do amor, da redenção, do Salvador, matava com o crucifixo em cima da vítima. Quer dizer, o que é isso? Dogma. A desgraça não é a religião. A maior desgraça são os dogmas. E o que são dogmas? O sujeito tem um pensamento, tem uma interpretação pessoal e faz daquela interpretação uma verdade absoluta. Isso é dogma. Quando se está matando o judeu para ir para o céu, o que ele está vendo? É um dogma. Não, pior que nem sempre é dogma. Pode estar escrito isso
na própria palavra que ele crê. Mas eu creio que a religião de dogma, ela já nasce em cima dos dogmas, coisas que não existem. Tá certo? Bom, infelizmente. Agora, se eclodiu uma guerra, aí você pode começar a ler Ezequiel, você vai ler na sua casa hoje, Ezequiel 38, 39. Você vai ver detalhes dessa guerra, tá? Os inimigos vêm do norte, ele vai dar as dicas, como é que vai ser, como é que vai ficar Jerusalém nessa história. Eu vou dar um pulinho, não quero guerra. Como o Rabino Mateus falou, nós apregoamos a paz. Orai pela paz de Jerusalém e serão prósperos os que te amam. Eu quero ficar nisso. Mas eu tenho que preparar os nossos corações para que você faça a sua arca enquanto tem tempo. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tormento, Zacarias 12:2, para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Então, essa é uma profecia que já ocorreu no passado, mas que vai ocorrer no futuro. Por quê? Porque esse contexto de Zacarias 12, você vai ver logo nos versículos seguintes, ele está falando da entrada do milênio, da volta de Yeshua. Tanto assim que ele termina o capítulo falando que no milênio as nações subirão de ano a ano para Jerusalém para adorar o grande rei e celebrar a festa de tabernáculo. Bom, e ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra, não é? Não vos perturbeis. Então, qual é a mensagem dessa noite para nós? Não vos perturbeis. Diga para você, eu não quero ficar perturbado com essa guerra. Pelo contrário, eu quero olhos espirituais para que eu veja o evangelho sendo pregado até os confins da terra. Lembra que o juízo também glorifica a Deus? Então, eu estou vendo lá na frente e eu vejo que esse evangelho tem que ser pregado o mundo inteiro. Por isso que é tempo de viajar, por isso que é tempo de ministrar, por isso que é tempo de evangelizar, por isso que é tempo de salvar. Diga amém. Então virá o fim. Olha que está atrelado o fim, o Besoft, está atrelado também com o evangelho. E aí diz que duas grandes profecias precisam acontecer. Primeiro, o evangelho ser pregado até os confins da terra, e depois a plenitude dos gentios haja entrado. Ali está errado. Haja entrado a plenitude dos gentios. E eu tive uma revelação há anos atrás, falei no congresso e vou repetir hoje. Essa plenitude dos gentios, na minha opinião, é a plenitude do enxerto, porque o contexto aí do enxerto dos gentios é na oliveira. O Romanos 11 só fala desse enxerto, e que as raízes são Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas, Davi, Yeshua. Yeshua é a própria oliveira. E dessa oliveira, galhos foram quebrados para que os gentios fossem enxertados e os judeus reenxertados. Então, isso mostra que Hashem espera, e o capítulo 11 vai falar, a salvação de Israel. Porque se Israel não for salvo, Yeshua também não volta. Então, como a igreja vê Israel de fora, a doutrina da substituição, que a igreja substitui Israel, ela põe Israel de fora. Gente, eu estou falando isso para vocês, mas 80% das igrejas evangélicas, na minha opinião, ainda adotam essa doutrina, que são Israel espiritual de Deus, e que Israel passou. Então fazem doutrinas escatológicas da igreja subir amanhã e Israel ficar para sofrer. Mas não é isso que eu vejo em Efésios capítulo 2, 19, que fala judeus e gentios, crentes em Yeshua, a família de Deus. Então nós não podemos deixar Israel de fora. Israel vai ficar dentro, você que não é judeu vai ficar dentro de Israel. Então essa plenitude do enxerto, o que é um enxerto pleno, completo? Você já viu enxerto? Alguém já viu enxerto? Você corta a árvore, corta o outro galho, faz uma sangria, né? Descasca a casca e põe uma e amarra, para que a seiva de uma passe para outra e ela vai absorver o raiz, não o enxerto que vai mandar. Quem vai mandar é a raiz. Então, se você enxertar lima com limão, vai dar limão.
com um gosto diferente, mas vai dar limão. Não vai dar lima, porque lima foi um enxerto no limão. Você está entendendo isso? Então, a igreja gentílica foi enxertada nessa raiz. E essa raiz é o quê? Judaica. Essa raiz é de Abraão, Isaque e Jacó. Essa raiz são a raiz dos profetas, são as alianças que Romanos 9 diz, não é? Que o povo judeu tem alianças. As alianças foram eles, para eles foram os cultos, para eles são os ritos, dele veio o Messias. Então você está enxertado todo nesse contexto. Por que você pode ler um salmo e ser abençoado com o salmo? Por causa do em Cristo você foi enxertado nas alianças de Israel. Quem está entendendo? Mas a igreja não entende assim ainda. Então, essa plenitude dos gentios não vai acontecer. E se não acontece a plenitude, não vem Yeshua para Sião e nem liberta Israel. Então, temos que trabalhar paralelo. A igreja tem que entrar nesse enxerto, receber a seiva, e essa seiva não vai ser de Roma, tá bom? Essa seiva não vai ser dos Estados Unidos. Essa seiva não vai ser da igreja chinesa. Essa seiva não vai ser da igreja canadense. Essa seiva não vai ser da denominação que você está seguindo hoje. Ela vai ser a essência da palavra. Ela vai ser bem cheia da Torá. É o fundamento da nossa fé. Ela vai vir plena ali. E aí ela vai fazer com que dê brotos. Não é assim? Vai dar flores. E o que Eclesiastes fala no capítulo 2? Eis que passou o inverno e é chegado em verão. As flores florescem, as plantas florescem e exalam o seu perfume. Vocês estão entendendo o que vai ser o resultado desse enxerto? Não é só a igreja, eu amo Israel, vou a Israel todo ano e celebro as festas. Ô, irmão, evolui um pouquinho na escala evolutiva da fé, evolui um pouquinho. Já está bom você ir a Israel, amar Israel, orar pelo povo judeu, mas a Bíblia está falando do enxerto. Você tem que chupar essa raiz. Você tem que tirar essa essência. Quem está me entendendo? Eu não estou dizendo de religião. Eu não estou dizendo do manual do estatuto da sua igreja. Eu estou dizendo das raízes da Santa Torá, de todo o propósito divino que ele tem. Porque quando você está enxertado, você vai entender o final dos tempos. Entenderam o que é a plenitude do enxerto? Então você pode falar, agora eu vou pegar o Jonathan Burns, que falou muito bem. Sem ensaiar comigo, eu falei primeiro, ele falou logo após a mim, depois, ele falou que esse enxerto, ele é de identidade, é ou não é? A igreja está lá em Roma, está lá em todas as nações? Não, eu tenho uma identidade, eu sou a igreja de Israel, eu sou Israel de Deus, diz a palavra. Então, é identidade. A igreja, sem estar nesse enxerto e buscando essa raiz que dá vida, que dá nutriente, dá alimento à planta, ela não assume a identidade. Tá certo? Segunda coisa que o Jonathan falou, identidade, depois o enxerto que ele disse, de poder. Não é? O enxerto de poder. Porque quando você está no enxerto, você recebe toda aquela bênção, todas aquelas alianças, todo aquele poder, não é verdade? Através do enxerto. E a terceira coisa, o que é? Identidade, poder e glória. Por quê? Por que é glória? Vamos ler? Vamos ler a glória? Olha lá, aí plenitude gentil entrada, assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador. Quem é o libertador? Yeshua desviará Israel das suas impiedades. Quer dizer, é a salvação de Israel, é o final da linha. Os últimos serão os primeiros. Não é verdade? Eles são os últimos, mas vão ser os primeiros nessa glória, nessa ressurreição, nesse reino milenar de paz. Eu creio nesse reino. Porque se eu creio em Deus, eu tenho que ver a glória dele. Eu não posso ver só a destruição, o dilúvio dele. Eu tenho que ver, é por isso que eu falei que o juízo glorifica a Deus. Eu estou vendo, vocês estão entendendo? Todo mundo está entendendo? Então vamos continuar. O pecado tem distorcido a nossa semelhança com o Criador. A iniquidade, a falta da Torá, a falta da lei, tem levado nós, os cristãos, a um desvio, a entrar outras seivas,
O enxerto está dando brecha para outra coisa. O enxerto tem que ser pleno, a plenitude gentil tem que ser pleno. Esse enxerto tem que ser alimentado 100% da seiva, porque se entrar 20% da seiva com uma doutrina de Maomé, de Buda, de qualquer outra filosofia, não vale. Roma, não é? Então, esse abandono da lei, aparece o quê? A violência, o Hamas, que quer dizer violência, ele vem pela iniquidade, pelo afastamento da Torá. Hoje eu não estou falando do Novo Testamento, não, estou falando da Torá. A Torá é que nem um espelho, ela vai te mostrar como você está. Entendeu? O espelho não tem a capacidade de consertar a sua roupa e tirar as suas rugas. O espelho só mostra. Agora, quem conserta? A graça e Yeshua. Estão entendendo? Muito bem. Então, Noé foi divinamente avisado desse juízo que viria sobre a terra, o Bessop, sobre o fim. Assim também nós, os justos, justificados pelo sangue de Yeshua, seremos avisados. Ah, mas ninguém me falou. Estou falando agora para você. Você que estava aí comendo, dando em casamento, aproveitando a vida, você tem que parar um pouquinho e falar, espera aí, eu tenho que entrar na arca. Quem está entendendo? Bom lá, podemos fazer um paralelo com a arca e a morte de Cristo, pois no Calvário romperam todas as fontes do abismo, as janelas do céu. A Bíblia fala nesse capítulo que foram abertas as janelas do céu e as fontes do abismo subiram água e veio a inundação, o dilúvio, e levou, olha a palavra que o hebraico usa, levou os ímpios, levou, tomou, levou os ímpios. E quem estava na arca? Foi aquele que foi salvo, que foi preservado. Agora, se esse dilúvio é a tribulação, é o final do tempo, nós sabemos que vai ser com fogo, e esse fogo já vem bomba atômica e outras coisas por aí, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa arca? A nossa arca não é vestir uma roupa de bombeiro, não é vestir um macacão de amianto contra fogo, é estar em Yeshua. Então, a arca é o próprio Yeshua. A arca é a obra da cruz. E se eu estou enxertado, se eu faço parte, se eu deixei aquela obra da cruz atuar na minha vida, eu nasço de novo. E se eu nasço de novo, eu entro para a família de Deus. Eu tenho uma experiência com Deus. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, passa a habitar em mim. E eu começo a ter discernimento, eu começo a ter uma identidade, eu começo a ter um poder. Isso é poder. Esses espíritos possuíram. Agora nós temos um probleminha. Esse espírito está possuindo um povo. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Eu quero que você entre nessa arca. E é hoje que você vai tomar posse. Mas, para eu tomar posse, eu tenho que tomar o poder, porque eu vou precisar de poder, você entende isso? Eu vou precisar de uma identidade, que é do próprio Mashiach, e vou precisar de um poder para participar da glória dele, da vitória dele. Estão me entendendo? E aí, o que vai acontecer? Verso 18. Hashem disse a Noá, Noá, entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos. E Yeshua está falando agora, Hashem está falando agora, entre na minha arca. Entre na minha arca. Agora, você quer saber uma grande revelação que você não sabia? Quer? Aqui. A palavra arca, que em hebraico se lê duas palavras. A palavra Aron, que é caixa, que é baú. Não foi essa que Deus usou para Moisés. Deus usou para Moisés a palavra de baixo, teva. Os rabinos americanos falam teiba. Eu não sei porque que eles põem um i aí, não sei se você explica isso, teiba. Não é? Eles falam teiba, ou teba, ou teva, não é? Com V, porque o V e o V se trocam. É a mesma grafia. Arca, que é a arca de Noé, a palavra teba, que você está aí na sua Bíblia hoje,
que significa ela? Ela tem uma palavra chamada tebuna, ali, tebuna, que quer dizer palavra de entendimento e de conhecimento. Então, quando eu digo, pegue a sua arca, entre na arca, eu pego a palavra de entendimento, a palavra de conhecimento. Amém? Esta é minha arca. Ah, mas eu conheço Jesus, já levantei a mão, aceitei ele. Mas isso não te dá, isso não faz com que você entre na arca. Porque você tem que ter a palavra de entendimento, a palavra de conhecimento. E essa é uma palavra sinônimo de bina. Bina em hebraico quer dizer conhecimento. Portanto, tibuna significa entendimento, conhecimento, entrar na arca, obter conhecimento, entendimento, palavra de orientação. No caso de Noé, salvação, frente aos dilúvios do mundo. Gente, esse mundo só vai produzir dilúvio. Por que eu estou tão certo? É só olhar. Corrupção, violência, iniquidade. Isso gera o juízo. Ô, irmãos, eu não sei se vocês estão vendo. Eu nem quero ver. Mas o negócio está ficando feio nas universidades, nas escolas. Os casamentos já foram, já eram. A ideologia de gênero crescendo, agora é crianças, né? Vocês viram isso essa semana? Criaram para criança. Quer dizer, criaram um partido para criança. Criança também já pode começar mais cedo. A imoralidade. A opção de sexo passando para criança. Então, desvirtuando a criança. Quer dizer, a criança o menino que não sabe se ele é homem ou mulher. Quer dizer, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou criando um partido disso. E esses partidos estão dentro das escolas. Esses partidos vão para a escola pregar ideologia de gênero. Para alcançar o quê? Olha o que está acontecendo lá em Israel, em Palestina. Formar uma geração com a mente distorcida. Então, uma mente criada assim, ele não vê a realidade, ele só vê aquilo que foi ensinado. Então, ele acha que está certo. Alguém está entendendo a profundidade da palavra? Então, eu vou ter que ter aqui, essa arca é palavra de conhecimento. Eu vou ter que ter palavra de conhecimento profética, para eu discernir aquilo que vai me afastar da arca. Estão entendendo? Vamos caminhar. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de ramás. Dos homens, eis que eu destruirei juntamente com a terra. Ô, gente, se você lê Apocalipse, você quer esquentar? Vou esquentar a sua espiritualidade. Você já viu falar nos 7 selos? Que começa com os cavalos. Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto e cavalo vermelho. Eles são líderes, são gogues, tá? Que estão despertando os magogues, os inimigos de Israel, pela interpretação rabínica. Então, o que acontece? Farás uma janela e lhe darás um côvado de altura. Então, Deus manda fazer um segundo piso e fala, pô, uma janelinha aí. E aí, o que eu entendo? Eles só podiam olhar para cima, para os céus. Assim também eu, na arca, na palavra do Senhor, eu tenho que olhar para Ele. Eu tenho que olhar para onde Ele vem. A igreja vai encontrar com Ele nos céus. E de lá vem a minha esperança. De lá vem a intervenção divina. Então, a mesma mão divina que fechou a porta da arca, não foi? Foi? Ele falou, eu vou fechar a porta, Moisés, fecha, Noé, fecha a porta. Então, a mesma mão divina que orientou Moisés a fazer a arca, etc., e fechar a porta, foi a mesma mão que abriu as janelas do céu, rompendo as fontes do abismo. E vejamos um gráfico para começar a encerrar. Eu vou colocar um eixo vertical, um eixo horizontal, um zero, que sempre é um princípio, um bereshit, mas eu vou te mostrar o Besoft, o fim.
eu vou colocar pecado, iniquidade e o juízo. Que curva é essa aí? Alguém sabe? Alguém lembra do ginásio? Que curva é essa que eu fiz? Eu fiz uma parábola. Uma parábola, não é? É uma função exponencial. Como? Ah lá, pecado é igual juízo elevado a n. O que é y elevado a x2? O que é 2 elevado a 3? Não é 8? 2 elevado à potência 3 é 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, é uma função exponencial, ela não é linear. O que eu estou querendo dizer para você, para encerrar? Olha para mim. Que a iniquidade está entrando no mundo de uma forma exponencial. Nós que temos a mesma idade, agora entreguei a sua idade, nós que temos a mesma idade, tem hora que eu acho que eu estou sonhando. Que o meu sogro não deixava a dona Rosângela ir comigo ao cinema, porque namorado não sai sozinho, tinha que levar a vela. Vela não é candelabro, é uma irmã, uma vizinha, para ficar espiando. E orientava a vela, assim, vê se beija, vê se pega na mão. Quer dizer, chegava, contava tudo. Não é? Quer dizer, eu sou dessa geração, isso só tem 49 anos atrás. Quer dizer, olha a mentalidade. Agora imagina morar junto, aí, do jeito que você quer. Não é? Do jeito que você quer. Ô, gente, a iniquidade ela está indo numa velocidade exponencial, formando essa curva. E vai gerar o quê? Juízo. Olha que o juízo vai ser proporcional à iniquidade. Estão me entendendo? A força que vem o juízo. Gente, nós estamos falando hoje de juízo. Mas esse juízo, ao mesmo tempo, você tem que ver os dois lados do juízo. Ao mesmo tempo que ele pune, ele traz a glória de Deus. Estão me entendendo? Quem está entendendo? Eu queria tudo que vocês fossem para o céu, como vocês aprenderam no catecismo, né? E não tem problema nenhum, vai tudo para o céu. Mas não é bem assim. Tá bom? E aí, gostaram do gráfico? Esse merece. Foi tirado do fundo do baú do meu coração para explicar como a iniquidade está multiplicando e vai trazer um grande juízo. Se a iniquidade é pequena, o juízo também é menor. A punição é menor. Mas eu sou obrigado, para encerrar, a lembrar do Salmo 87, que Deus fala assim, toda justiça tem que vir acompanhada da verdade. É ou não é? Porque se eu não tenho a verdade, como é que eu vou ser justo? Se o advogado não sabe o que é a verdade, como é que ele vai julgar? Como é que o juiz vai julgar? Ele tem que julgar em cima, para ter justiça, da justiça do tribunal, ele tem que ter a verdade. Ou partir do pressuposto que é verdade. Mas o salmista fala que, ao mesmo tempo que a justiça tem que estar andando com a verdade, a punição, mishpatim, a punição tem que vir com hesed, tem que vir com a misericórdia. Ou seja, a punição, o juízo, tem que vir com a misericórdia. E eu quero passar essa esperança. Por mais que eu entenda matematicamente a força com que esse juízo vem sobre o mundo, eu também entendo a força da misericórdia de Deus, porque Ele ama o pecador. Devia aplaudir agora. Ele ama o pecador. Ele ama você, que ainda está meio manchado. Nasceu de novo, levantou a mão, aceitar Jesus, mas está com uma vidinha que eu vou falar agora como é que você está. Olha lá, a arca era calafetada com betume, piche, lá do Mar Morto, né? Ali tem. Por dentro e por fora. Assim também a obra da cruz nos blinda contra a iniquidade, a raiz do pecado, por dentro e por fora. Aí você vai falar, por dentro eu estou lavado pelo sangue de Yeshua. Amém? Mas você está por fora? Ou você está na mesa dos botecos, está no mundo, está aí nos casamentos da vida, nas festas da vida, dando os seus pulinhos para fora, vivendo do jeito que você quer, massageando o pecadinho na sua vida? Então, o betume era para ser passado por dentro e por fora. Se você já está dentro em Yeshua, olhe agora a sua vida de fora. Porque o nosso testemunho
Quem está entendendo? Diga, não esperava receber essa. Mas eu falo por amor, porque você tem que entrar na arca. Eu tenho que entrar na arca. Ah, Bino, eu levantei a mão, aceitei Jesus, já estou na arca. Ah, quem dera. Você está redondamente, pode estar enganado, porque esse betume tem que ser por dentro e por fora. Havia dois tipos de pessoa, que estava dentro e estava fora. Olha lá, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O que é isso? Festa. Então é proibido fazer festa? Claro que não. O contexto aí é o oba-oba, é o blá-blá-blá da vida, tá? Entrou Noé na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí, pegando a frase aqui que o Mateus já pregou, não é? E essa frase, o versículo seguinte, fala, continuando o versículo, assim como foi na época dos dias de Noé, assim será a vinda do homem. Um será levado. Olha que a palavra fala que o dilúvio levou a todos. Então, esse será levado, não é? Foi levado, e o outro deixado na arca. Ou seja, você está vendo dois tipos de gente. Aquele que foi levado pelo dilúvio e aquele que entrou na arca, ele está dentro da arca. E aí que ele fala, né? Estando dois num monte, né? Um foi tomado, o outro deixado. Então, esse levado, ele vai ser levado... Gente, desculpa aqui, o corvo vai comer cadáver na terra, não é na lua. Aqui vai vir o juízo, porque, como falou para Moisés, Hashem falou para Noé, virá o meu juízo sobre toda a terra, sobre toda a carne e sobre toda a terra. E quando ele fala carne, ele está dizendo também animais. Todo ser vivo, como foi na época de Noé. Não é? E aí, no tempo aceitável, 2 Coríntios 6, te escutei e no dia da salvação te socorri. Eis que agora o tempo aceitável está aqui agora. Você pode dizer, o tempo aceitável está aqui agora. Aceite, diga, eu quero essa arca. Eu quero estar 100% nessa arca. Eu quero entrar nessa arca. Eu quero ser tomado para entrar nessa arca. Eu não quero ser levado pelo dilúvio, pelo juízo, pela destruição. 2 Timóteo 3, sabe, porém, que isso nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Olha a crueldade aí. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te desse. O irmão, espera que não seja o seu pai, sua mãe, seu irmão, porque isso vai incluir família. Lamentavelmente. Eu queria que meus parentes todos fossem salvos, mas não serão. Como é que você sabe? É o livre-arbítrio, eu já estou vendo o testemunho dele. E outra coisa, quando o mundo vê que você está entrando na arca, ele vai afastar de você. Ele não gosta de gente que está com a arca. Ele não gosta do caminho que te leva à arca. Ele vai ser o caminho longe da arca. E aí, 2 Pedro, porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Se não poupou o antigo mundo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos... sobre o mundo dos ímpios. Então você tem que estar na arca. Porque se você não estiver na arca, você é ímpio, pela palavra. Quem está entendendo? Diga, deixa eu pular rápido para essa arca. Diga para o seu vizinho, pule logo para essa arca. Portanto, voltemos aqui para encerrar. As nuvens estão se formando, o juízo é obra estranha de Deus. Ele não tem prazer nela. Diga, o Senhor não tem prazer no juízo, mas pelo próprio juízo
ele será glorificado. Noé é uma figura dos seguidores de Yeshua. Descansemos na arca da sua salvação, até a restauração de todas as coisas. A pomba, diga a pomba. Quem é a pomba na Bíblia, quando a Bíblia fala de pomba? Múltipla escolha. Mosquito. Letra A. Letra B, caranguejo. Letra C, Espírito Santo. Sombração. Gente, sempre a pomba no batismo de Yeshua dá um símbolo do Espírito Santo. E dentro do judaísmo também, essa pomba existe. Noé soltou a pomba, não é? Soltou a pomba e esperou. E ela voltou. Então, as águas não haviam baixado. Mas, da terceira vez, ele solta a pomba e a pomba achou repouso. Da mesma maneira, no final dos tempos, nós esperamos o nosso repouso, as nossas bodas. E então, é a hora de eu pensar no repouso. Esse repouso é o reino. E a palavra fala que esse reino começa dentro de vós. Aonde era a cena do juízo e morte, agora é o altar edificado após as águas de julgamento. Estão entendendo? Isso aqui é Noé já está dando a dica para você. Vai acontecer problema, vão acontecer guerras, juízo virá sobre o mundo. Mas, após esse juízo, haverá o quê? O repouso. Né? E nós sabemos que é o milênio, é a obra do Senhor. A fé de Noé passou além da arca. Ele passou para o Deus da arca. Diga, a minha fé tem que passar além da arca. Eu quero a fé do dono da arca. Não é? Você quer a fé em Deus ou você quer a fé de Deus? Hein? Você quer ter a fé em Deus? Pode ter, mas eu quero a fé de Deus. Porque a fé dele, ele diz pela palavra, haja luz, e a luz apareceu. Terra produz animais, e a terra produziu. Águas produzem peixe, e as águas produziram. Então, eu quero o quê? Eu quero o Deus, a fé do dono da arca. Aparecerá um arco-íris nas nuvens. Agora vocês estão deleitando, né? Agora que é o bom da história. Vai aparecer um arco-íris nas nuvens, refletindo a luz, a vida. Assim, se passamos pelo Gólgota, encontraremos um arco-íris do amor e da paz. Amém? Bom, vocês já estão muito machucados, eu não vou machucar vocês com 1 Pedro 3, não, porque vai falar... Gente, se você pegar a palavra últimos dias, que é o final da tribulação, olha o que vai acontecer. Aí você vai pensar espertamente, você que está me ouvindo, que pode ter sido ou ainda é da teologia do escape. A igreja sobe agora, Israel, raça ruim que matou Jesus, fica para sofrer. Mude a sua teologia, porque a palavra não mostra esse escape inventado pela dona Margaret MacDonald em 1830, que fez esse arrebatamento coletivo imediato amanhã. Isso não tem que olhar para Israel, porque ela fez essa doutrina só tem 200 anos, mas fora de Israel. Mas se você coloca Israel no contexto, no enxerto, você não tem como deixar ele para fora. O Espírito Santo de Deus, o Pai, vai arrebatar os galhos e deixar a raiz. Ele quer galho? Ele quer galho? Se tiver que subir, eu sei que vai subir, é a oliveira completa. Gentios em Cristo enxertados e judeus reenxertados. Quem está entendendo? Por que não muda a teologia do mundo? Ainda vai ter gente que vai ouvir e vai mandar comentário falando que eu estou errado. Você está num dogma. Julgue, receba a pomba para poder trazer palavra de conhecimento e palavra de profecia. Bom, está aí dizendo, eu não vou apertar vocês mais não. O Senhor não retarda em sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo, ele é paciente para com você,
não querendo que ninguém se perca, senão que venham arrepender-se. Ô, gente, essa é uma palavra maravilhosa. Isso aqui é a palavra de amor, arrependamos-nos. Arrependamo-nos. Amém? Quem pode dizer amém? Então fica de pé. Haftará. Dentro do conceito de Bereshit Bessof, olha o que diz Isaías, que é a Haftará de hoje. Isaías 54 diz assim: porque isso será para mim como as águas de Noé. Como eu jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim também jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. As montanhas se retirarão, mas a minha benignidade não apartará de ti, nem será removido o pacto da minha aliança, diz o Senhor, que compadece de ti. Fantástico, né? Você vê que Deus mostra, depois de mostrar o juízo, ele mostra o amor, ele mostra a misericórdia, ele mostra que quer você. Diga, Deus me quer, e eu quero a fé dele. Um deleitoso Shabat, em nome de Yeshua HaMashiach. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.